Sensualidade versus sexualidade. Os termos sensualidade e sexualidade às vezes são usados de forma intercambiável, como se referissem à mesma coisa. A sexualidade é considerada por muitas pessoas como uma experiência sensual, e a sensualidade é frequentemente confundida com a sexualidade. O dicionário atribui dois significados ao termo sensualidade que são de certa forma contraditórios. Um associa a sensualidade aos instintos ou desejos animais. O outro identifica a sensualidade com voluptuosidade e a associa à indulgência livre no prazer carnal. A ideia de voluptuosidade, entretanto, não pode ser equiparada a uma indulgência normal no prazer carnal. Ela carrega a conotação de excesso e não de indulgência livre. Escolhi os termos sensualidade e sexualidade para designar duas abordagens diferentes da experiência sexual. O sensualista está principalmente interessado naqueles aspectos do ato sexual que envolvem estimulação e excitação sensorial. Ele se esforça para prolongar seu estado de excitação pelo maior tempo possível. A pessoa sexual busca o prazer que se realiza a partir da descarga da excitação. Nas relações sexuais, o sensualista se concentra em atividades que são descritas como pré-prazer. O objetivo da pessoa sexual é a satisfação que deriva do prazer final, ou orgasmo. Isso não significa que a pessoa sexual se prive completamente do prazer sensual. Meu objetivo aqui é traçar uma distinção entre a atitude de quem busca excitação constante e a de quem busca realização e satisfação. A experiência sexual consiste em duas fases. Na primeira, a ênfase está no acúmulo da excitação através dos sentidos estimulação. A segunda fase é direcionada à liberação da excitação por meio do movimento. Normalmente, essas duas fases são tão contínuas que nenhuma linha de demarcação nítida pode ser traçada entre elas. O ato sexual, desde o primeiro contato erótico até o prazer preliminar, a penetração, o movimento e a liberação, constitui uma experiência unificada para o indivíduo, mas distúrbios patológicos na personalidade podem fixar um indivíduo em uma ou outra dessas fases da experiência sexual, a relativa exclusão da outra. Para algumas pessoas, a estimulação é mais importante do que a liberação, enquanto para outras a necessidade de liberação é tão imperativa que o prazer da estimulação erótica é negligenciado. Para entender esses distúrbios, é necessário analisar o processo sexual em termos dos fenômenos excitatórios em cada uma dessas fases. Essas duas fases do ato sexual correspondem a um aspecto duplo na natureza da função do prazer em si. Uma das razões para a confusão que cerca a natureza do orgasmo é a falta de compreensão da dinâmica e dos mecanismos do prazer. Embora o prazer seja importante na vida das pessoas, ele não é discutido em nenhum dos livros padrão de fisiologia. Em meus anos como estudante de medicina, raramente ouvi o termo mencionado. O conceito de prazer parece não ter lugar na visão científica que considera o corpo como uma máquina. Somente na escrita analítica e na psicologia se faz uma tentativa de entender a natureza do prazer. Freud propôs a ideia de que o prazer resulta da liberação da tensão. Ele relacionou a quantidade de prazer à intensidade da tensão que foi liberada e ao intervalo de tempo em que essa liberação ocorreu. Quanto menor o tempo, maior o prazer. Exemplos são fáceis de encontrar. Há prazer na satisfação da fome. A fome pode ser considerada um estado de tensão que é liberado no processo de sua satisfação ou satisfeito no processo de liberação. O prazer derivado da evacuação satisfatória de um movimento intestinal decorre da liberação de um estado de tensão. Mesmo o prazer de realizar uma tarefa difícil pode ser relacionado à liberação da tensão que surgiu do confronto e do desafio da tarefa. O mesmo princípio se aplica ao prazer sexual. A excitação sexual é percebida como um estado de tensão. A perspectiva de uma boa refeição, quando se está em um estado de tensão por fome, produz uma sensação de prazer. A euforia diante de uma situação perigosa ou desafiadora é experimentada de forma prazerosa. O prazer é percebido tanto na acumulação da excitação quanto em sua descarga. Usarei o termo prazer antecipatório para descrever essa resposta. Ele representa uma mobilização de energia e constitui um sentimento que busca liberação. A descarga dessa energia ou tensão através de uma experiência sexual satisfatória produz o sentimento significativo de prazer chamado orgasmo. Assim, no entanto, existe um tipo de prazer que não se encaixa na definição de Freud, o que levou a algumas modificações de suas teorias. A afirmação de Freud de que o prazer resulta da descarga de tensão tem sido interpretada como significando que a vida busca o nirvana, um estado sem tensão e sem luta. Essa conclusão, que parece seguir logicamente da natureza imperiosa do princípio do prazer, levou Freud a formular seu conceito de instinto de morte. Muitos fatos, porém,
contradizem essa conclusão. Psicólogos e analistas apontaram que o homem frequentemente busca situações de estresse e tensão. Na verdade, é possível experimentar uma certa quantidade de prazer no próprio estado de tensão sob certas condições. A tensão de um desafio é prazerosa se pode antecipar a resolução satisfatória da situação de tensão. O prazer antecipatório em um estado de tensão depende da perspectiva de sua liberação. Retire essa perspectiva e todo estado de tensão ou excitação se tornaria desagradável e frustrante. De fato, a frustração pode ser definida como um estado de excitação ou tensão do qual não há perspectiva de liberação. Diante da perspectiva de liberação, é possível tolerar a tensão até que ocorra a possibilidade de sua descarga. Isso é conhecido tecnicamente como o princípio da realidade, que é uma modificação e extensão do princípio do prazer. Segundo o princípio do prazer, um organismo busca evitar a dor e sentir prazer. O princípio da realidade afirma que o organismo postergará a realização do prazer ou tolerará uma situação de dor para obter um prazer maior ou evitar uma dor maior no futuro. A busca pelo prazer é uma expressão da força vital em um organismo. Contrariamente à visão de Freud, o princípio do prazer nega a validade do conceito de nirvana. Em sua busca pelo prazer, o homem frequentemente cria conscientemente situações de tensão em antecipação à liberação prazerosa. O prazer tem uma natureza dual. Existe, primeiro, o prazer da excitação, desde que se possa antecipar sua descarga. E então há o prazer da liberação da tensão ou a descarga da excitação. O primeiro prazer, o prazer antecipatório, está associado à acumulação da excitação. O segundo prazer é percebido especificamente como satisfação e está relacionado à descarga da excitação. É da natureza dos organismos vivos que o acúmulo de um estado de excitação carregue dentro de si a perspectiva inconsciente de sua liberação ou realização. Visto sob esta luz, o prazer não é a experiência de um estado estático, mas de um estado dinâmico. O organismo não busca descarregar tensão como um fim em si mesmo, nem busca aumentar a tensão como um fim em si mesmo. Se um estado de excitação não fosse descarregado, o organismo não poderia se excitar novamente. Se busca algo, teleologicamente falando, um organismo busca o fluxo de sensação, o aumento e o declínio da excitação, o movimento de uma condição para outra dentro dos limites de sua energia disponível. O prazer não pode ser separado do movimento, seja ele físico ou psicológico. O movimento é básico para a função do organismo vivo. Um organismo está vivo porque se move espontaneamente, e ele se move porque está vivo. Os sentimentos podem ser definidos em termos de movimento e excitação. Por exemplo, a frustração é a incapacidade de sair de um estado de excitação ou de diminuir a excitação. Por outro lado, a depressão é a incapacidade de entrar em um estado de excitação ou de aumentar a excitação. Em um organismo, o movimento resulta de um aumento ou diminuição em seu estado de excitação. Um aumento de excitação move um organismo em direção ao objeto excitante, enquanto uma diminuição na excitação o afasta desse objeto. Esta é a natureza da vida e da função sexual. O resultado é um movimento acelerado que produz uma sensação maior de vivacidade e é experimentado como prazeroso pelo organismo. Movimento, excitação e prazer contribuem para uma percepção elevada de si mesmo, porque são diferentes aspectos do processo de viver. Excitação e movimento são fenômenos energéticos. O impulso sexual também é um fenômeno energético. Depende da existência de energia excedente no organismo, isto é, da disponibilidade de energia além daquela necessária para manter a sobrevivência biológica. A produção de energia excedente é uma função natural dos organismos vivos. Qualquer fator que esgote a energia do organismo reduz seu desejo sexual. Doença, fadiga, tensões neuróticas e falta de sono estão entre os fatores que agem nessa direção. Os fatores que atuam na direção oposta são aqueles que promovem a saúde natural e a vitalidade do organismo. Não conheço estimulantes artificiais que forneçam energia para o impulso sexual. O álcool pode aumentar o desejo, mas diminui a função. Normalmente, esse excesso de energia se difunde por todo o organismo, ou pode-se dizer que existe como um estado de excitação latente, normalmente experimentado como uma sensação de bem-estar ou vivacidade. Em sua forma difusa, está disponível para qualquer situação. Quando a energia atinge um certo nível de intensidade em uma pessoa adulta, ela fluirá para o seu caminho natural de descarga, o aparelho genital. Isso explica as ereções espontâneas no homem, o desejo espontâneo na mulher, as emissões noturnas e semelhantes. Na vida cotidiana, existem estímulos suficientes para focar o excesso de energia nos genitais. Uma vez que esse foco ocorre,
Ou seja, quando a energia carrega os órgãos genitais, a pessoa se torna consciente da sensação de excitação e desejo sexual. A excitação não é um processo de colocar vida ou sentimento em uma pessoa. O sentimento ou a vida deve estar presente primeiro. A excitação é um processo de focar a excitação nos genitais por meio de estimulação psíquica ou física, ou ambas. Depois que o foco ocorre, qualquer contato adicional com o objeto sexual funcionará para aumentar o foco e elevar o nível de excitação sexual. Portanto, a excitação genital é uma experiência prazerosa, apesar da sensação de tensão que a acompanha, contanto que haja a perspectiva de descarga. A maioria dos casais se envolve em uma variedade de atividades sexuais que servem para aumentar o nível de excitação sexual. Isso é conhecido como prelúdio sexual. O prelúdio sexual serve a dois propósitos na função sexual. Primeiro, através do contato erótico das diferentes partes dos dois corpos, toda a energia excedente normalmente difusa em cada corpo é mobilizada para a atividade genital que se seguirá. A estimulação da boca, do rosto, do pescoço, dos seios, das costas, das pernas e assim por diante, evoca sensações que fluem em direção à região genital. Segundo, o nível de excitação é elevado, de modo que se sente uma maior urgência pelo contato sexual e pela descarga sexual. Esse aumento de excitação através dos mecanismos de prelúdio é experimentado prazerosamente como uma força vital positiva no corpo, desde que se possa antecipar a liberação da tensão através da descarga sexual. A segunda fase da atividade sexual compreende aquelas ações que levam à descarga sexual. Estas constituem os mecanismos de prazer final, cujo objetivo não é aumentar a tensão mas para liberá-lo. O prazer da descarga difere do prazer da excitação. Essa diferença pode ser descrita como o sentimento de realização e satisfação em oposição ao de excitação e antecipação. O prazer final da descarga é tão intenso quanto a excitação que a precedeu. No entanto, não quero dar a impressão de que o processo sexual possa ser ou seja facilmente dividido em períodos distintos. O processo de excitação continua através do próprio ato do coito até que ocorram os movimentos involuntários de descarga. A descarga ocorre em segundos em comparação com o período relativamente longo de acumulação. A divisão da atividade sexual em dois períodos com relação ao acúmulo e à descarga de excitação é apenas com o propósito de descrever e compreender os problemas que se encontram nos distúrbios da função sexual. Sensualidade é uma das manifestações de uma função sexual perturbada. Normalmente, a sensualidade faz parte do processo sexual. A estimulação de todos os sentidos desempenha um papel importante na fase preliminar da excitação sexual. Os precessos são predominantemente uma experiência sensual, mas a sensualidade pode se opor à sexualidade se a busca pela excitação se tornar um fim em si mesma. O sensualista difere da pessoa sexual por estar menos interessado no prazer final da descarga do que na exploração dos meios de criar tensão e excitação. As orgias sexuais, como um exemplo extremo, não são experiências sexuais no verdadeiro sentido da palavra, mas exercícios de sensualidade. A importante função do corrimento sexual é relegada a uma posição menor, e a experiência do prazer final é vazia, plana e sem sentido. Seria correto dizer que pouca ou nenhuma experiência orgástica pode ser obtida nessas condições. A intimidade, com sua necessidade de privacidade, é completamente ignorada. A busca louca está em busca de emoção, e vale tudo, mas a satisfação escapa ao sensualista. Sua empolgação inevitavelmente desaparece. Tem que ser reacendido com novos dispositivos, outras manobras e estimulantes adicionais para despertar uma sensibilidade cansada no sentimento. As orgias terminam apenas em exaustão ou estupor bêbado, pois o verdadeiro fim da sexualidade foi negado em favor de uma visão pervertida da excitação sexual. O sensualista espera que ele possa levar a excitação a um tom alto o suficiente para tirá-lo de si mesmo. Ele procura um êxtase que lhe escapa para sempre. Cada falha é interpretada como devida à falta de estímulo suficiente. Cada novo tentar está condenado a um fracasso maior. A sensualidade, limitada como é aos sentidos, é uma função apenas da superfície. Por sua própria natureza, ignora os sentimentos internos do corpo que sozinhos possuem a verdadeira chave para a sexualidade. A sexualidade significativa envolve a coragem, o coração e a mente de uma pessoa. Mas são precisamente essas as áreas que o sensualista bloqueou de sentir. As orgias sexuais são relativamente raras em nossa cultura, pelo menos não são acontecimentos comuns na vida de pessoas comuns. Mas a sensualidade está presente tanto como uma tentação quanto como uma força perturbadora no comportamento sexual de muitas pessoas.
A prolongação das atividades de pré-prazer pelo estímulo que oferecem não está isenta de perigo para a satisfação do prazer final. Normalmente, as atividades de pré-prazer devem terminar assim que os órgãos genitais estiverem prontos para o coito. Uma vez que a vagina está bem lubrificada e o pênis totalmente ereto e excitado, qualquer atraso em iniciar o coito corre o risco de diminuir o estado de excitação em vez de aumentá-lo. Por mais que se tenha que abrir mão de um prazer tão atraente e sedutor, corre-se o risco de perder a oportunidade no final da jornada. A sensualidade também é um elemento na busca promíscua por novos contatos e experiências sexuais. Certamente a novidade não está nas diferentes respostas sexuais de novos parceiros, pois a resposta sexual do mesmo parceiro é diferente a cada ocasião. A novidade de um novo parceiro é primariamente um fenômeno sensorial, que geralmente falha em proporcionar a intensa excitação desejada. E grande parte do que se fala ou escreve sobre diferentes posições ou abordagens sexuais pode ser criticada pelos mesmos motivos. Quais fatores na personalidade de um indivíduo o inclinariam a uma atitude sensual em vez de sexual? Com base na minha experiência clínica, eu apontaria 2 fatores. Um é a falta de vitalidade ou sensação no corpo. O outro é o medo do orgasmo sexual. A busca por excitação é típica de pessoas sem vitalidade, emocionalmente reprimidas e fisicamente pouco responsivas. Sem um sentimento interior de excitação, encontram a vida monótona e vazia. O sexo, como qualquer outro estímulo forte, proporciona-lhes uma sensação temporária de excitação ou vivacidade. Eles usam o sexo como um alcoólatra usa a bebida, compulsivamente e sem consideração pelos sentimentos dos outros. Como a estimulação é apenas temporária, a busca por excitação é levada a maiores extremos. O pré-prazer é prolongado até se tornar uma perversão, como Freud apontou. Se isso não é suficiente, o sensualista busca a excitação criando situações externas de tensão. Ele se envolve em atividade sexual em lugares expostos ou na presença de terceiros. O ato sexual é realizado diante de espelhos para que a excitação visual possa aumentar a sensação. Técnicas especiais para excitar o parceiro são empregadas para obter uma emoção vicária. A noção popular de que o sensualista está entediado por excesso de prazer sexual é completamente errônea. Muito pelo contrário, quanto mais prazer sexual uma pessoa tem, mais criteriosa é sua atitude. Ninguém que eu já conheci reclamou de prazer sexual demais. Apesar das aparências, o sensualista é uma pessoa incapaz de desfrutar plenamente do prazer da experiência sexual. Não sou um moralista sexual, e minha intenção não é condenar esses indivíduos. O sensualista precisa de tais práticas para obter excitação suficiente e tornar qualquer função sexual possível. Ele precisa da sexualidade, como todos nós, para superar o isolamento e a solidão de sua existência individual. No entanto, seus meios derrotam seu fim. O uso imoderado da sensualidade, assim como o do álcool, leva apenas à decepção e à ressaca. O sensualista acorda no dia seguinte sem sensação de limpeza, sem sentimento de plenitude, sem sensação de renovação ou renascimento. Sua atividade não ajudou em nada a superar sua condição caracterológica de morte e tédio. A segunda razão da atitude sensual é o medo da descarga orgástica, com seus fortes movimentos involuntários e convulsivos. Reich chamou esse medo de ansiedade orgástica. Pode parecer estranho que um indivíduo tenha medo do prazer, mas se considerarmos que o prazer, especialmente o prazer sexual, está associado a sentimentos de pecado e culpa, essa aparente estranheza é facilmente explicada. Estudos clínicos de pacientes mostram repetidamente que a ansiedade por prazer é característica de pessoas neuróticas. Embora a culpa sexual tenha diminuído consideravelmente desde a era vitoriana, ela de forma alguma foi eliminada. Sob a superfície da nossa sofisticação sexual atual, pode-se encontrar camadas profundas de culpa sexual na maioria dos indivíduos. Por razões que serão discutidas mais detalhadamente no próximo capítulo, essa culpa se liga mais à sexualidade orgástica do que à sexualidade sensual. É minha experiência que a sofisticação sexual reduziu as barreiras à sensualidade sem afetar significativamente ou aliviar a ansiedade orgástica. Pacientes às vezes experimentam ansiedade orgástica diretamente, como mostram as seguintes ilustrações. Uma jovem mulher comentou recentemente: "Eu tenho um clímax, e é demais, então eu não me movo, eu me mantenho parado. Mesmo quando o clímax está começando a chegar, eu digo, não, não, não." O não expressa o medo do paciente de ser dominado pelo sentimento orgástico. Não se mover,
Ficar parado e tornar-se rígido diante da crescente excitação sexual são os meios usados para restringir o sentimento e combater a ansiedade. Aqui está outro relato. De uma divorciada, comecei a me masturbar com as pernas dobradas. No início, eu tinha um desejo quase irresistível de endireitar minhas pernas e torná-las rígidas. Eu os mantive dobrados, no entanto, e logo senti uma onda quente de excitação na área genital. Eu ainda podia sentir alguma tensão na parte de trás das minhas pernas. Foi difícil dizer o quanto foi sugestão de nossas discussões, mas acredito que tive a sensação de que estava com medo de que muita energia saísse das minhas pernas e que o orgasmo, embora mais lento, seria poderoso demais para eu lidar se eu não esticasse minhas pernas. A maioria dos pacientes controla inconscientemente o acúmulo de excitação para que ela não o sobrecarregue. Disseram-me de um caso em que se tornou esmagador com um resultado assustador. Esta paciente descreveu uma cena com o marido, que era um indivíduo rigidamente inibido. Com John, em 2 ocasiões eu me deixei levar. Tive um sentimento de abandono e John teve uma reação estranha. Tínhamos feito amor, mas eu queria mais, então comecei a amá-lo por toda parte. John começou a formigar por todo o corpo e depois se sentiu entorpecido e paralisado. Fiquei alarmado e chamei um médico. Quando o médico chegou, John se sentiu melhor e o médico passou. O orgasmo é uma reação do ser total, do corpo total. A sexualidade genital visa essa resposta. A sensualidade é limitada à superfície do corpo e aos aspectos superficiais da personalidade. Eu disse que o sensualista tem medo de um profundo envolvimento pessoal, de um compromisso total com o sexo e com o amor. No orgasmo, amor e sexo se unem na expressão física mais forte desses sentimentos. A ansiedade do orgasmo, então, é um medo do amor? À primeira vista, esta é a dedução lógica. A análise da estrutura do caráter do sensualista fornece outra explicação. O amor e a sexualidade estão no centro de todo o organismo vivo. Eles dão sentido à sua vida e fornecem o mais forte motivações de prazer para seu comportamento. Infelizmente, a criação de filhos em comunidades civilizadas é acompanhada por atitudes autoritárias que instilam medo na criança e levam ao desenvolvimento de sentimentos negativos e hostis. Quando esses sentimentos negativos são reprimidos, no curso de um ajuste necessário à vida familiar, eles formam uma camada de ódio na personalidade que encerra e isola os sentimentos mais profundos de amor e sexualidade. A camada superficial da personalidade, que forma o conteúdo da consciência, é educada, positiva e ajustada. Essa estratificação da personalidade, em forma simplificada, pode ser mostrada diagramaticamente. Isso nos ajudará muito a entender o problema da sensualidade. Veja a figura 7. Se a profundidade e a intensidade do ódio reprimido forem suficientemente fortes, o indivíduo não conseguirá alcançar o centro de seu ser, onde o amor e o sexo estão localizados. Ele se limita à superfície e a uma abordagem sensual da vida. Qualquer tentativa de romper até o núcleo de seu ser ameaça mobilizar esses sentimentos negativos e reprimidos, com seus elementos associados de medo e ansiedade. Psicologicamente, a ansiedade orgástica decorre da ansiedade associada a esses sentimentos hostis reprimidos. Todo esforço psicoterapêutico, independentemente da forma de terapia, visa liberar esses sentimentos negativos no ambiente controlado da situação terapêutica. Fisicamente, a ansiedade orgástica é a incapacidade de corpos rígidos, tensos e contraídos de tolerar uma forte excitação sexual. Qualquer tipo de terapia física que suavize e resolva a tensão muscular crônica ajudará a aumentar o prazer sexual. Quando os sentimentos negativos invadem a camada superficial da personalidade, desenvolve-se a verdadeira impotência sexual. Impotência erétil no homem e frigidez na mulher. É relativamente simples no caso de um homem distinguir entre impotência erétil e impotência orgástica. A primeira condição indica uma atitude negativa em relação à mulher na camada superficial da personalidade. Na segunda condição, os sentimentos negativos são reprimidos, de modo que, embora a função sexual seja possível, a satisfação sexual está ausente. A situação em uma mulher é complicada pelo fato de que sua capacidade de realizar o ato sexual não depende de evidências visíveis externamente de seu desejo. Sua submissão ao parceiro sexual pode ou não ter relação com seus sentimentos sexuais. No entanto, evidências físicas de seu desejo sexual existem. A lubrificação da vagina é comparável à ereção do pênis, pois ambos os fenômenos resultam da congestão dos órgãos genitais com sangue. Se um homem que consegue a ereção não é impotente, acredito que não é válido descrever uma mulher que se lubrifica como frígida.
Provavelmente nenhuma ficção foi mais explorada em nossa cultura do que a ideia de que uma mulher que não deseja relações sexuais é frígida. O principal explorador dessa ficção é o homem que tenta, sem sucesso, seduzir uma mulher. Ela pode ou não ser frígida, mas sua resposta a um determinado homem ou a vários não é critério da presença ou ausência de sentimentos sexuais. Do mesmo modo, não é verdade que a mulher que mantém relações sexuais não seja, portanto, frígida. A confusão surge da equação entre sentimento sexual e atividade sexual. Tratei de várias mulheres que eram promíscuas em sua atividade sexual precisamente porque lhes faltava sentimento sexual. Sua promiscuidade poderia ser entendida como uma busca por sentimento sexual. Terminava quando a mulher era capaz de experimentar excitação sexual espontânea. A promiscuidade é a forma mais comum de sensualidade. Entre a maioria dos sexólogos atualmente, há uma tendência a descrever uma mulher como frígida que não alcança um orgasmo sexual. Embora seja válido dizer que uma mulher frígida não alcançará um orgasmo sexual e que uma que alcança não pode ser frígida, a clareza de pensamento exige que distingamos entre frigidez e impotência orgástica em uma mulher e, de forma semelhante, entre impotência erétil e impotência orgástica no homem. Frigidez refere-se à incapacidade de uma mulher de se excitar ou se sentir estimulada, e não à sua incapacidade de liberar essa excitação ou ter um orgasmo vaginal. Por enquanto esses dois estejam obviamente relacionados, eles não são, estritamente falando, a mesma coisa. Mulheres que eu considerava pessoas calorosas e ternas careciam da capacidade de alcançar o orgasmo satisfatório, ainda que seus sentimentos sexuais fossem fortes o suficiente para que não se pudesse chamá-las de frígidas. O orgasmo exige um grau de integridade na personalidade e um tipo de força agressiva que pode faltar em mulheres que são, de outra forma, suaves, calorosas e dóceis. As palavras devem ser entendidas em seu sentido literal se devem servir como meios significativos de comunicação. Literalmente falando, frigidez significa frieza, e uma mulher frígida é sexualmente fria. Mas não se pode ser frio sexualmente e caloroso emocionalmente, e a mulher que é sexualmente fria também é emocionalmente fria. Eu já vi diversas dessas mulheres emocionalmente frias, para quem uma abordagem sexual seria extremamente desaconselhável. Elas são personalidades duras, rígidas e agressivas, cuja aparência por si só revela a ausência de sentimentos suaves e ternos. Em outras palavras, a dureza ou rigidez está tão estruturada no corpo que é prontamente aparente no comportamento e nos movimentos. Essa rigidez física é o equivalente somático das atitudes psicológicas de negatividade e hostilidade que se estendem e abraçam todo o aspecto exterior da personalidade. Mesmo nesses indivíduos, o núcleo interno do seu ser está vivo com amor e sexualidade, mas isso não pode emergir à superfície. Como o sentimento sexual atinge a consciência apenas quando a excitação carrega as áreas erógenas na superfície do corpo, tal indivíduo fortemente blindado, para usar a expressão de Reich, é incapaz de excitação sexual. Esta é uma verdadeira representação da mulher frígida, em contraste com a mulher que não alcança o orgasmo vaginal. A mulher frígida pode se envolver em atividade sexual. Se o fizer, ela é emocionalmente indiferente, vaginalmente seca e mecânica em seus movimentos corporais. No nível superficial, o sensualista é uma pessoa calorosa, amante do prazer e extrovertida. O homem não é impotente em termos de ereção, e a mulher não é frígida. O problema do sensualista decorre de uma fixação na fase oral do desenvolvimento. Essa fixação pode ser devido tanto à privação oral quanto ao excesso de indulgência. A privação oral na infância fixa o desenvolvimento porque cria uma sensação de frustração em relação às necessidades básicas de contato corporal e gratificação erótica oral. A falta de satisfação nessa fase da vida é responsável pelas tendências orais que são tão evidentes em nossa cultura. O vício em fumar e beber, atitudes passivas no entretenimento, a necessidade de estímulo erótico e a indulgência excessiva na comida. Exatamente as mesmas tendências se desenvolvem através da indulgência excessiva de uma criança em suas necessidades orais, já que isso é sempre feito para evitar que a criança cresça e se torne um indivíduo sexualmente maduro. A indulgência excessiva não é um excesso de amor. A mãe indulgente cede aos desejos da criança por causa de sua ansiedade. Ela é superprotetora e restritiva. Sua atitude tem sido descrita como sufocante. Seu efeito é manter a criança em uma relação de dependência com ela, o que prejudica o processo natural de amadurecimento. A personalidade oral que se desenvolve por privação ou sufocamento é um indivíduo imaturo. Ele carece do impulso agressivo para fazer coisas por si mesmo e carece do conceito agressivo necessário para obter satisfação.
A ausência desse componente agressivo em sua personalidade o força a seguir um modo de vida sensorial. A sensualidade é essencialmente um modo passivo de experimentar prazer. O sensualista é frequentemente imaginado reclinado em um quiosque enquanto alguém lhe entrega um cacho de uvas suculentas. O único esforço exigido dele é estender a mão e pegar uma, mas até isso às vezes é omitido da cena. Esta é a imagem de um bebê, e em suas atividades sexuais, o sensualista desempenha o papel de um bebê. Atividades orais, felatio e cunilingo dominam seu conceito da função sexual. A prevalência dessas duas formas de atividade é uma manifestação de imaturidade sexual que se apresenta como sofisticação sexual. A sexualidade exige maturidade do corpo e da mente. O indivíduo sexual, ao contrário do sensual, o genital em oposição ao oral, é uma pessoa que se sustenta por si mesma e age agressivamente para obter a satisfação de suas necessidades. Sua vida é orientada à conquista e realização porque ele não tem medo de mobilizar sua agressividade a serviço de seu desejo. No entanto, as respostas do indivíduo sexual, cujo foco está na descarga genital, também podem ser distorcidas por ansiedades patológicas. Se a sensualidade é uma defesa contra o medo da sexualidade, uma ênfase exagerada na genitalidade pode esconder um temor pelo sentimento sensual. Esta é a única interpretação que explica o comportamento de homens que evitam o preliminar e insistem no contato e na liberação genital imediata. Muitas mulheres se queixam da falta de ternura e sensibilidade em maridos que agem dessa forma. Superficialmente, pareceria que essa atitude é normal. Mas as mulheres descrevem tal atividade sexual como mecânica e impessoal. A maioria dos pacientes afirma ao início da terapia que suas respostas e experiências sexuais são satisfatórias, apenas para retratar essas declarações mais tarde com base em novas percepções. Muitos homens consideram as experiências sexuais satisfatórias quando sentem que satisfizeram a mulher. Outros substituem a satisfação do ego pela gratificação física e consideram a sedução uma experiência satisfatória em si mesma, independentemente de suas próprias reações físicas. E muitas mulheres ficam satisfeitas em se deitar próximas e serem abraçadas por um homem de quem gostam, mesmo que não haja nenhum clímax. Se as divulgações pessoais não são confiáveis, pode-se confiar nas reações físicas do indivíduo? Há um grande grupo de sexólogos que acreditam que qualquer reação involuntária ou convulsiva durante o ato sexual constitui um orgasmo. O orgasmo é uma convulsão, mas é um tipo especial de reação convulsiva. Espasmos, movimentos bruscos, contrações espasmódicas do corpo devem ser considerados defesas contra os movimentos orgásticos e não sinônimos deles. Eles não produzem a sensação física de satisfação, embora não sejam necessariamente desagradáveis. Suspiros, choros, gemidos e lamentos dizem pouco além de que algo está acontecendo. À parte as exclamações de surpresa que frequentemente ocorrem à medida que o clímax se aproxima e o orgasmo se apodera de alguém, uma experiência sexual satisfatória pode ser silenciosa, relaxada, mas intensa. Gemidos e lamentos denunciam sofrimento em vez de prazer e devem ser interpretados assim. Isso deixa apenas a ideia de satisfação como o critério básico do orgasmo sexual. A pessoa que experimentou um orgasmo está satisfeita. Ela não está irritável, deprimida, argumentativa, inquieta ou de mau humor. Jamais esquecerei um paciente, ele próprio analista, que me perguntou sobre sua esposa. No ato sexual, ela gemia e suspirava e dava todas as indicações de estar tendo um orgasmo. À sua pergunta direta, ela respondeu que sim. Mas, ele perguntou-me, se isso era verdade, como ela poderia estar tão zangada ao acordar pela manhã? Por que ela estava tão irritável com os filhos? Tão sem paciência? Porque ela não se sentia contente, satisfeita. Tenho certeza de que outros maridos já ficaram perplexos diante dessa contradição em suas esposas. Suspeitei que a esposa do meu paciente não tinha tido um orgasmo. Ou era fingimento, o que não é impossível para uma mulher, ou ignorância. Sua esposa me consultou algum tempo depois, e descobri que minhas suspeitas estavam corretas. No entanto, ela havia vindo reclamar de seu marido. A capacidade de obter satisfação é a marca registrada da personalidade madura, integrada e eficaz. Além da mulher verdadeiramente fria, quase todos podem encontrar algum prazer no sexo. A abordagem sensual é orientada para o prazer, e não para a satisfação. Satisfação implica um esforço dirigido a um objetivo e o total compromisso com esse objetivo. Ela pode ser obtida em quase qualquer atividade, mas somente se alguém dedicar toda a sua energia e sentimento a essa atividade, seja jogando tênis, escrevendo um livro ou reformando uma casa.
E isso é verdade mesmo que o resultado nem sempre seja favorável. Vencer ou perder, tendo se comprometido totalmente, você só pode sentir satisfação com seu esforço, e consigo mesmo. Qualquer coisa menos que um comprometimento total não pode proporcionar a sensação física de satisfação que está diretamente relacionada à mobilização e ao gasto de toda a energia e sentimento disponíveis na atividade. Esses princípios se aplicam à atividade sexual. Na ausência de um compromisso total com o ato sexual e com a pessoa que é seu parceiro, não se pode esperar uma experiência satisfatória. Claramente, qualquer desvio de atenção, como ouvir música ou pensar nos negócios durante a relação sexual, é uma falta de compromisso tão evidente que não merece discussão. Mas fantasias sexuais durante o ato sexual também indicam uma incapacidade de se comprometer plenamente com o parceiro sexual. Frequentemente, a contenção é inconsciente. Só é possível avaliar o compromisso pelo resultado. Subjetivamente, o grau de compromisso pode ser percebido pela extensão em que o corpo está imerso e carregado de sentimento sexual. Falarei mais sobre isso no capítulo seguinte. Somente se o sentimento e o movimento sexual envolverem todo o corpo e todo o ser, a experiência do clímax proporcionará a satisfação do orgasmo. A experiência orgástica pode variar na mesma pessoa. Até mesmo o grau de compromisso pode diferir em intensidade ou profundidade do sentimento. Não se entrega a cada atividade com a mesma intensidade de sentimento. Em suas maiores profundidades, a resposta sexual toca e envolve ativamente o coração. Isso não é uma metáfora. Em momentos raros, é possível sentir o coração responder. Isso é além da taquicardia normal, ou batimento cardíaco acelerado, que ocorre à medida que a respiração se aprofunda e o clímax se aproxima. Quando o coração responde no clímax sexual, o sentimento mais profundo e pleno de abertura e liberação foi alcançado. E, como a resposta vem literalmente do coração, pode-se dizer que a sexualidade foi experimentada no centro mais profundo do próprio ser. Este é o significado mais profundo do amor. Nos capítulos 2 e 3, descreve a relação entre sexo e amor. Ao analisar essa relação, apontei a conexão entre o coração e os genitais através do sangue. O sexo era visto como uma expressão de amor. E de fato é, mas apenas na medida em que o indivíduo experimenta prazer e satisfação no sexo. Se isso é verdade, a expressão mais plena, profunda e satisfatória do amor no sexo é a resposta do orgasmo. Usei o termo satisfação para descrever a qualidade de prazer da experiência orgástica. Verdadeiramente satisfatória, mas esse termo é inadequado para transmitir toda a extensão desse prazer. O orgasmo não é apenas prazeroso, é alegre. É alegre porque é livre, irrestrito, ilimitado e espontâneo. Tem a mesma qualidade da alegria das respostas das crianças. Vem diretamente do coração. No orgasmo, o adulto expressa a alegria da criança interior. Por essa razão, o orgasmo é a maior experiência de alegria disponível para os adultos. Se as atividades do sensualista são caracterizadas pela busca de excitação e prazer, a pessoa verdadeiramente sexual é reconhecida por sua alegria.